Oi, pessoal, eu sou a Mariane, eu sou coordenadora do time de Economic Research. Eu sou aqui com o Marcos Caruso, ele é economista-chefe do PicPay e do Banco Original, que já acabou de juntar. Marcos, muito obrigada por aqui bater esse papo com a gente, é um prazer. Bom, então já começo contando um pouco como é que é a atuação de vocês, e como é que foi essa fusão do PicPay com o Banco Original e como que vocês estão atuando atualmente. Seria ótimo começar assim. Legal. Falando primeiro, né, como atua o Banco Original e PicPay, como foi essa divisão. Hoje, o Banco Original passa a ser só banco de atacado, pessoa jurídica, essencialmente. É a raiz dele, voltou a ser focado nas suas raízes. Toda a parte de pessoa física, que era do Original, tombou para o PicPay, então os clientes pessoa física passaram a ser PicPay. Então, com isso, o PicPay aumentou sua base de clientes, que já era bem expressiva e agora passa a ter o Original também. Com isso, foi recente, até novidade, ontem a gente também trouxe os fundos que a gente tinha na plataforma do Original, fora outros que a gente tem conversado. Então, com isso, o PicPay passa a atender boa parte das necessidades do cliente pessoa física. Então, a gente fala que é um ecossistema completo para o cliente pessoa física. Então, a gente atua em todas essas frentes ali. Eu acabo atuando, bom, enfim, é uma instituição que o mesmo acionista, então eu acabo atendendo como economista, eu acabo atendendo as duas casas. Obviamente, eu oficialmente sou economista-chefe do PicPay, mas, de novo, né, sendo, está falando sempre do mesmo acionista, decisões, obviamente, são centralizadas, é uma mesma lógica, é o mesmo dinheiro, né, então eu acabo atendendo as duas partes. Então, acabo fazendo coisas também para o cliente, pessoa jurídica, então atuo realmente nas duas frentes. E, bom, eu sei que você tem um podcast, uma teoria econômica, que, aliás, eu recomendo bastante que conseguirem, e tem uma visão bem bacana do marco e, em geral, sobre a economia global e internacional. E já queria puxar para esse assunto sobre qual é a sua visão para o mercado brasileiro, se vocês estão um pouco mais otimistas ou se vocês ainda têm riscos muito altos para entrarem nesse 100% do mercado brasileiro. Essa é uma boa pergunta. Acho que uma coisa que a pandemia ensinou a gente é que quem tem muita certeza das coisas está mal informado, né? E quem tiver mal informado escuta o diário econômico. Mas assim, por que eu estou dizendo isso, né? Tem algumas dicotomias rolando na economia brasileira. Vou dar um exemplo. E lá fora também. E acho que tem muito a ver com a pandemia. Eu vou dar um exemplo. PIB. PIB brasileiro é o segundo, terceiro ano que a gente tem que revisar sistematicamente para cima. Exato. Acabou de sair o dado agora de manhã. A gente foi surpreendido positivamente, né, em termos de mais PIB. Então a gente estava falando de um PIB que poderia fechar o ano perto de 2%, sendo que no começo do ano a gente achava que era mais perto de 1%, agora a gente está falando de 3%. Então, e sendo o terceiro ano seguido que isso acontece, você tem que suspeitar se não tem algo maior acontecendo. Pode ser reflexo das N reformas que a gente veio fazendo desde 2016, né? Pode ser. Difícil saber. O economista, quando ele começa a errar muito, ele começa a procurar resposta naquilo que ele não observa, né? Será que o potencial de crescimento do Brasil é maior? É uma dúvida que existe, né? Veja, por exemplo, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem surpreendido positivamente. Eu aprendi na faculdade que o mercado de trabalho no Brasil era super moroso, super inercial, né? Se piora, demora para melhorar. Se melhora, demora para piorar. Assim, a gente teve uma pandemia, o desemprego explodiu, mas voltou numa velocidade que a gente nunca tinha visto antes. Então tem esse lado que é claramente positivo. Mercado de trabalho, crescimento, talvez auxiliado ainda por todos os auxílios que o governo fez na pandemia, pode ser. Beleza. Só que tem um outro lado da moeda, a gente também está falando de auxílio, de governo atuando, né? Eu acho que é aí que mora o grande risco do Brasil hoje. Melhora, piora, mas é uma faca que está no nosso pescoço constantemente, que é sim o risco fiscal. Né? Assim, primeiro semestre, outra dualidade, coisas duais aí no Brasil. A gente começou o ano com uma PEC da transição, onde o governo essencialmente pediu um cheque em branco, um cheque de 200 bilhões para gastar. A gente não tem esse dinheiro, enfim, acharam. Aumentou o risco fiscal. Logo depois veio, então todo mundo falou, poxa, então vai ser um governo que vai gastar e, poxa, voltou o risco fiscal de fato. Depois veio um arcabouço fiscal que talvez não tenha agradado e nem desagradado a todo mundo, assim. Minimamente reduziu a percepção de risco, mas não era um arcabouço fiscal que desenhava para a gente, por exemplo, as contas públicas indo para o azul. Não dependia, uma regra fiscal que depende essencialmente
de você achar receita, achar o que bolso que vai pagar essa conta. Usando os números do governo, o governo tem que achar 170 milhões de reais de tributos novos. Não é fácil achar que tem 170 bilhões sobrando aí de lambuja. Bom, você também imaginar que se você conseguir eventualmente levantar 170 bilhões de reais de arrecadação, o PIB vai sentir. É um tarifaço, como eu falei. Então, o que acaba acontecendo é que você, para arrumar a casa nas contas públicas, você vai precisar de um negócio que vai machucar a economia. Será que existe... Qual o tamanho da vontade realmente, ou da capacidade de você levar as contas para o azul? Enfim. Então, quando eu junto tudo, se eu estou otimista ou pessimista com o Brasil, acho que a gente tem que dividir a história numa janela, duas janelas. Tem uma janela de curto prazo pode chamar 23, algum momento de 24, que ela é positiva, tem um crescimento vindo, estão cortando juros, está com uma inflação muito mais no lugar. Mas a gente tem um ajuste de contas ainda aí, que é o fiscal. Então, numa janela maior de tempo, eu me preocupo. Então, deu uma resposta bem de economista, né? Depende de muita coisa, mas, em poucas palavras, assim, curto prazo a gente tem uma história boa para a gente contar, mas a gente ainda precisa saber as cenas dos próximos capítulos nessa desenrolada fiscal. Eu achei bem interessante o que você comentou sobre a parte de desemprego. O Galipo acabou de falar também há pouco. E é interessante que, realmente, o desemprego está nas mínimas desde 2015. A inflação, apesar da inflação ter caído, então isso foi bem interessante. E o juros estava restritivo de fato. E, por outro lado, o Brasil está bem adiantado na parte de política monetária. Então, a gente já adiantou os cortes de juros. Quanto os Estados Unidos, por exemplo, por mais que talvez esteja chegando ao fim da política monetária de aumento de juros, provavelmente vai ficar restritivo por mais um bom tempo. E a União Europeia também, o Reino Unido provavelmente vai subir mais uma vez. Então, a gente está bem adiantado, a gente teve um aumento de rating, mas mesmo assim, todo mundo que eu pergunto sempre tem esse pé para trás com relação ao Brasil. Então, é engraçado como o brasileiro nunca entra de cabeça com o Brasil, porque a gente sempre tem essa questão e a famosa histórico fiscal. É interessante que o Haddad, em muitos aspectos, surpreendeu positivamente o mercado, de ser firme, de ter o déficit primário zerado e tal, em vários desses aspectos. E bater de frente com a política do PT, que estava querendo ser um pouco mais pressão, mas assim, esse risco fiscal continua. Você acha que existe algum trigger positivo que melhoraria esse sentimento do mercado e deixaria o mercado um pouco mais tranquilo e otimista? Olha, assim, no fundo, sendo realista, né? Corte de despesa não tem a ver com a plataforma que venceu a eleição não vindo aí. Acho que essa seria uma possibilidade, mas não é, a probabilidade é baixa, não tem a ver com a escolha que a gente fez nas urnas. Dito isso, assim, a gente vai ter que escolher dos males o menor. Eu entendo e acho que isso pode ser um gatilho positivo. Por que eu falo dos males o menor? Aumentar 170 bilhões de arrecadação, como eu falei, machuca. Mas é melhor isso do que deixar as contas a Deus dará. Né? Então, meu ponto é, o que tem que monitorar a partir daqui, eu acho que pode ser gatilhos de melhora, mesmo que de curto prazo. A capacidade do governo de articular esses aumentos de arrecadação e, de fato, 2, eles passarem no legislativo, e 3, você conseguir, de fato, arrecadar o que você acha que vai arrecadar com essas medidas. Então, ou de outra forma, acho que gatilhos positivos aqui, eles têm a ver com a gente minimamente endereçar um caminho em direção ao superávit das contas públicas, ainda que isso esteja em cima de mais arrecadação que, historicamente, não só Brasil, mas mundo, empiricamente, não é o melhor ajuste fiscal que você pode fazer, né? Muito melhor pelo lado da despesa, mas, enfim, é o que tem para hoje, eu acho que pode vir daí, essa melhora. E assim, é como você falou, né? O ministro Haddad, ele teve uma sequência de gols, ele fez gols no primeiro semestre, assim. Ele venceu, eu gostei muito de uma frase, eu não lembro de quem era, não vou poder dar o crédito. Ele venceu a batalha das expectativas, de alguma forma. Mas não eram expectativas que eram só preconceitos, nada disso. A gente tem que sempre lembrar do pecado original. O pecado original foi, a gente começou o governo pedindo um cheque de 200 bilhões para gastar. Então todo mundo olhou aqui e falou, opa. Mas aí, paulatinamente, ele foi vencendo batalhas de um ajuste fiscal. Então acho que vem daí, acho que vem dessa capacidade de articulação desse ajuste pelo lado da receita. E aí uma questão mais comparativa, principalmente o mercado americano. A gente também está vendo o mercado de trabalho robusto lá, então a gente teve alguns dados, hoje saiu o payroll, mas a gente também teve os dados da ADP também, que saiu essa semana. E
nos últimos meses também a gente está vendo um mercado de trabalho bem resiliente, mesmo com a política monetária bem restritiva. Mas a gente está vendo lá os mercados acionários, as bolsas, a gente continuando subindo, enquanto aqui no Brasil a gente meio que está no gelado. Agosto, a bolsa caiu 5%. E mesmo nos meses que ela se viu, ela está saindo dos 117 mil pontos. Então a gente está um ano andando meio que de lado, então os mercados acionários lá fora estão subindo bastante. Você acha que isso é uma tendência que vai continuar pelo próximo ano? Ou que já surgiram os máximos rápidos que já vão lá fora, e agora a gente vai deslanchar comparativamente mais do que eles? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu não apostaria contra a Bolsa Americana. Acho que isso foi uma lição das últimos anos, talvez década, né? No fundo, assim, falando primeiro da Bolsa Americana, assim... todo mundo fala, não, mas esse é um rally, né? Uma subida da Bolsa, muito pautada em empresas de, enfim, a tecnologia, Big Techs e semicondutores, né? Nvidia. Ou então é frágil essa subida. Cara, talvez essa seja a beleza de você apostar numa bolsa que tem 500 papéis. Sempre vai ter alguém subindo. Sempre vai ter uma desculpa. Essa é a beleza, talvez, de você estar num índice super diversificado, com 500 papéis. Vai ter que subir, né? Então, assim, se vai continuar subindo a partir daqui, acho que nesse patamar que ela está hoje, a Bolsa Americana, digamos, eu gostei também de uma frase que eu vou roubar de alguém, o ar é mais rarefeito. É difícil ir muito além daqui. Daí achar que isso vai afundar... Puta, assim, eu prefiro não pagar para ver, eu não ficaria vendido na Bolsa Americana. No relativo Brasil com lá fora, eu acho que assim, é melhor olhar a Bolsa, eu não olharia a Bolsa como um índice. Por quê? Eu acho que você tem várias histórias dentro de uma história só, né? Então, um exemplo bem claro, assim. Se eventualmente o mundo desacelerar em 2024, é um pouco do temor que existe, ainda que esteja diminuindo de probabilidade, papo de recessão, mas... Enfim, se desacelerar, ou China não andar como não está andando, sei lá, a porção commodities da bolsa não vai muito longe. Ao mesmo tempo, se o mundo desandar, teoricamente, a gente pode ver cortes de juros antes. Lá fora, mais fortes aqui. Então, a parte de consumo, a parte mais sensível a juros, começaria a andar. Então, acho que assim, e quando eu converso com os especialistas em bolsa, e eu não me incluo nos especialistas em bolsa, mas... Todos me mostram por A mais B como os preços estão... A bolsa ainda está barata frente aos lucros projetados. Nem lucro observado, lucro projetado. Então o que eu sinto? Eu sinto assim, é como se a bolsa nossa aqui tivesse uma proteção na queda. Então é o que você falou, a gente está meio encaixotado. Muito para baixo tem comprador, porque frente aos lucros que a gente está entregando, está indo bem, está barato, na verdade. Só que dentro da bolsa tem várias histórias que podem estar desencontradas. Então... Eu não gosto muito de entrar em setores, não é muito minha praia, mas acho que em vez de focar no índice, talvez o investidor de bolsa devesse olhar histórias de papéis, né, de single names, que possam surfar melhor esse ambiente.